Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite a todos. Boa noite. Então, antes de dar início, né, vamos com aquela rotina habitual, né, para o pessoal se inscrever no nosso grupo no Telegram. Também, de praxe aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo, toda vez que a gente entra online, né? E o tema de hoje é isso aí, né? Personal trainer, a importância em ter uma consultoria contábil. E estamos com essa noite com um convidado especial, que é o contador, né? O Leonardo. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo aí no nosso programa Personal Empreendedor. Fale um pouquinho de você, qual que é a tua área de atuação e o que pode nos ajudar. Opa, bem na hora ele caiu. Então vamos dar boa noite aí individual. Vou começar pelo Luciano, que chegou agora aí. E aí, pessoal, boa noite a todos. Friozinho em Curitiba, né? Curitiba, o inverno chegou. Esse é um tema bem interessante aí, né, para o personal trainer, que é autônomo e às vezes não tem um controle das suas finanças. Eu achei bem interessante o tema. E seja bem-vindo aí, Leonardo, né? Leonardo Cabral, ao nosso bate-papo aí. O tema é bem interessante. Boa noite, obrigado. Pode ir, eu tinha caído aquela hora, então fique tranquilo. A palavra está com você. Não entendi ali o começo que você falou, Léo. Não, então, fale um pouquinho de você, da tua atuação e de que maneira que você pode colaborar com a atuação seja profissional autônomo, mas especificamente no caso, esse universo do personal trainer. Ok. Então, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, trabalho com contabilidade já há mais de 5 anos. Atualmente sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Positivo e eu estou trabalhando agora com essa parte de legalização, regulamentação aí das atividades e abrindo empresas. Então, o nosso foco principal ali é deixar a empresa regular, né, e trabalhar para ter o crescimento e o controle financeiro dessas empresas, assim como o nosso... cadê o nome dele? Assim como o professor Luciano ali falou agora há pouco, né, então eu ouvi só ele falando ali da parte financeira, né, a contabilidade mais do que uma série de regras e normas, ela trabalha com essa questão mesmo de controle financeiro, auxiliar, né, as empresas a criar formas de crescer no mercado e trabalhar essa parte de estar regular e em crescente controle das suas atividades. No momento, já que a gente está falando aqui dos personal trainer, né, a gente tem muitos profissionais que estão trabalhando como autônomos e não tem uma regulamentação, não tem uma empresa, e muitas vezes isso pode trazer prejuízos tanto financeiros quanto dessa questão organizacional mesmo do projeto deles, né? Sensacional. Passar a bola para o Fausto. Boa noite, professor Fausto. Boa noite a todos, né? Realmente, acho que bem-vindo aí o nosso contador Leonardo, né? É isso o nome, né? Então, o que acontece, Leonardo? Realmente, a sua participação hoje, ela é bem interessante, né? Nós estamos vendo aí os desdobramentos pós-pandemia, né? Do que está acontecendo, principalmente no nosso mercado. Ele saiu aí um pouco, vamos dizer, chamuscado desse apagão biológico, né? Uma parte das academias não voltou, né, da questão do fechamento, né? E aí, com isso, está se colocando toda uma nova situação aos profissionais, né? Está ficando claro que talvez essa crise, como eu tenho colocado aí nas outras lives, essa crise ela veio mais para beneficiar o profissional
do que o empresário que anteriormente estava ali posto, né? Um dos motivos para isso, né, é a questão realmente da carga tributária, da questão dos gastos trabalhistas, né? Então, realmente, sim, hoje, nós comercializando a questão da atividade física, do exercício físico, talvez hoje um autônomo como um personal trainer seja aí um dos melhores pontos, né? E realmente, como nós temos discutido aí em outras situações, parte das nossas deficiências, que não são poucas, né? Vem da nossa formação, né? E aí, com isso, o que acontece, né? Nós não temos na nossa grade curricular qualquer disciplina envolvida aí a questão financeira, né? Gestão financeira, a questão do planejamento tributário, né? Não tem nada sequer próximo. E aí o profissional se forma, vai para o mercado e começa ali os problemas existenciais, né? Eu tenho uma máxima, né? Daquela lá da investigação, siga o dinheiro, né? Então, acho que a melhor descrição para uma assessoria contábil na verdade, você colocou com bastante propriedade no início da sua fala, é evitar prejuízos, né? Porque, só para a gente se posicionar num tema, e eu tenho vivência nisso aqui em Brasília, a Receita Federal está cada vez mais sofisticada a questão das malhas, né? Então, historicamente, no passado, aí, muitos personagens realmente chegaram a faturar valores muito altos e sonegando impostos. Essa cada vez mais, se não cair na malha esse ano, talvez a malha já aprimorada do ano seguinte já pode ser aí um embaraço, né? Então, nesse contexto aí que nós estamos colocando, como é que ele vê aí, né, vou fazer uma pergunta para ele, como é que ele vê a questão dele ajudando aí um personal trainer ou um candidato que quer fazer essa transição de empregado para empreendedor, né? Qual seria aí o início de um planejamento que ele poderia estar esclarecendo para a gente? O primeiro momento ali, falando, você comentou até a questão da crise agora, da pandemia, né? A gente está vendo um cenário onde quem está trabalhando como autônomo hoje já está sentindo dificuldades, principalmente personagens que estavam aí no mercado sem um registro CLT, né? Eles estavam trabalhando por conta, as academias fecharam automaticamente, muitos que trabalhavam em academias deixaram de trabalhar e consequentemente, tem uma dificuldade financeira agora, porque o profissional autônomo liberal, ele não tem ali recursos previdenciários e etc. ali, que vão subsidiar ele em caso de uma necessidade extraordinária, né? No sentido agora do que você falou aí, a transição de um CLT para um empresário ou um autônomo, né? Essa transição ela é muito delicada porque tanto o empresário quanto o autônomo ele vai ter uma certa dificuldade no início da sua carreira para poder levantar recursos e se manter estável no mercado, né? A partir do momento que ele sai do regime CLT, ele deixa ali aqueles benefícios, aquela segurança, entre aspas, né, que um CLT tem por certo período, e passa a trabalhar pelo seu próprio esforço. Então, demanda um esforço muito maior do profissional, né, para se manter no mercado e se manter em atividade, e por isso que é importante que ele esteja bem orientado nesse momento. Se ele sair do CLT e abrir hoje em dia não se fala em MEI mais, né, como eu havia falado em um outro momento com o Léo, não se fala em MEI mais para MEI, né, MEI para personal trainer por causa da questão da educação física ali. Quando tem registro de órgão regulamentador, não está enquadrando no MEI mais. Então, antigamente tinha muitos que se transformavam em MEI e ainda tinham aquela dificuldade porque o MEI, segundo o governo, é mais prático, né? Só que nem tanto assim. Tem uma série de regulamentação também que o MEI tem que se sujeitar e atualmente não tem como fugir ou do profissional autônomo aí que vai estar pagando de imposto aí cerca de 20% sobre a sua remuneração, né? Mais o imposto sobre serviço. Então, a pessoa jurídica dele, que não pode ser MEI, já necessita automaticamente de uma consultoria contábil, uma assessoria contábil, né? Mas mais do que isso,
a gente está aqui para realmente apoiar nesse início, né, da atividade ali, e tanto profissionais autônomos quanto pessoas jurídicas são bem-vindos para ter nossa orientação. E profissional autônomo, como eu já falei, né, a carga é muito maior em cima dele, então é interessante que ele procure se informar realmente se aquilo vai valer mais a pena do que um CLT. Se às vezes é melhor ficar CLT ali, garantir alguns recursos a mais do que ir para um autônomo sem estudar certinho quanto que ele vai ter que pagar de tributo a mais, no caso, né? Eu oriento que, mesmo no sentido ali que já comentaram comigo, que você tem que pagar um registro a mais, algumas coisas assim, quando se abre uma pessoa jurídica, né? Eu digo que esse gasto que você vai ter a mais no início não se compara ao gasto que você vai ter com uma carga tributária ali, se você continuar levando como autônomo. Maravilha. Vou passar agora para o professor Antônio. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Interrompi o seu gole de café. Pode fazer a sua pergunta. Pois bem, estou acostumado a falar professor, mas no caso é contador Leonardo, né? Então, eu já tive na minha equipe, quando eu estava como gerente, um contador lado a lado, né? E eu posso falar por A mais B que a função do contador dentro de uma academia é essencial, certo? Como que eu posso explanar de uma forma mais fácil? Se a academia vai falir ou não, depende mais do gerente dar ouvidos ao contador do que não dar ouvidos ao contador. Por que eu digo isso? Teve uma prática muito convencional nas academias durante essa época de pandemia, certo? Que foi o débito recorrente. Não sei se você ficou sabendo disso, Leonardo, porém isso foi uma coisa muito normal nas academias. Ou seja, com a academia fechada, acontecia o débito sempre na conta dos alunos, certo? O que aconteceu? Quando acontece isso, o aluno chegava muito simpático para a academia e pedia o estorno, certo? E quem que faz o estorno no caso de academias com várias unidades? No caso, é o contador da academia, né? E não o CEO e muito menos os gerentes. É quem realmente fica com o olho no dinheiro do dono, né? Então, eu posso falar por A mais B que o contador é a peça-chave de uma academia que tem mais do que 2 ou 3 unidades. Porque a partir do momento que uma academia começa a lucrar mais do que 50 mil por unidade, o dono perde a noção do dinheiro. Perde. Infelizmente, essa é a maior realidade. Não sei qual que é a sua experiência dentro do ramo de academias, Leonardo, mas poderia nos embasar o que precisa para fazer uma academia? Porque para um estúdio, hoje eu sei que basta ser autônomo para montar um estúdio de personal, certo? Mas para uma academia, o que é melhor para fazer uma academia? Seria fazer um ME? Seria fazer um Mairelli? O que seria melhor? Obrigado. É interessante a sua pontuação. No sentido, para a gente abrir uma academia, basicamente a gente tem que avaliar a disposição dos sócios, né, ou do único sócio, que agora tem essa opção também, em estar atribuindo valor àquela academia. Você citou uma Eireli, por exemplo. Uma Eireli, você tem que ter um capital social para você abrir uma Eireli de 100 salários mínimos. Então, o capital inicial, claro, um capital de uma academia vai passar disso fácil, porque são muitos equipamentos e só a estrutura e tudo isso, né, já passa disso. Mas se você for olhar um cenário onde você pode abrir uma Eireli ou uma empresa individual, a empresa individual, independente do valor do seu capital social investido, se você investir 100 salários mínimos, 200 salários mínimos, ou quanto for, né,
você vai estar respondendo solidariamente por qualquer desembaraço ali que tiver, qualquer dívida ativa, e toda a obrigação da academia passa automaticamente para o empresário. Isso no empresário individual, né? A Eireli, você tem um capital social mínimo de 100 salários mínimos, justamente para você garantir que a tua empresa vai pagar a tua dívida e a tua renda não vai ser comprometida, né? A tua renda, o teu dinheiro guardado, teus bens. Aí cabe o empresário mesmo avaliar aonde ele quer se posicionar, né? E ver se vai ter capital social suficiente para isso, ou se vai passar disso, né? Depende muito. Mas o que diferencia mesmo de uma empresa para uma Eireli seria basicamente essa parte do capital social, né? E além disso, a gente tem outras formas também, né? Se você quiser trabalhar sozinho mesmo, não ter sócio, você pode abrir uma sociedade limitada unipessoal, que da mesma forma que o Eireli, ela vai ter a responsabilidade limitada ao valor do capital social, né? Então você vai comprometer os seus bens, o seu dinheiro, somente limitado ao capital social. Se você, por exemplo, tiver uma dívida, você tiver um capital social de 30 mil, de um valor baixo aqui para a gente ter só como um parâmetro. Se você tiver um capital social de 30 mil na tua empresa, se você tiver uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade empresária limitada tradicional, e até mesmo a Eireli, né? A Eireli, a tua dívida vai ser até o teto dos 100 salários mínimos, mas uma sociedade, quando eu tenho 30 mil, se você tiver uma dívida de 50 mil, você vai pagar se você tiver uma dívida de 50 mil e tiver 100 mil de renda, você vai pagar só 30 mil. Se você for uma empresa individual, sem um limite sobre o teu capital, você vai, a todos os seus 100 mil pode liquidar aquela dívida. Então, toda a tua renda e teus bens, tudo ali vai ser executado, né, no caso de uma ação. Basicamente, é essa a diferença dessas formas de atuação, né. E um estúdio, você falou que tem como ser profissional autônomo também, mas eu acredito que não tenha que fazer uma pessoa jurídica também para abertura do estúdio, ou é só profissional autônomo mesmo, já está valendo? Só profissional autônomo já está valendo para abrir um Já está estúdio. valendo para abrir um estúdio. Então, nesse caso aí também, eu aconselharia ao profissional avaliar também a possibilidade dele trabalhar como autônomo ou como pessoa jurídica também para abrir esse estúdio, né? É igual eu falei naquele momento anterior. Ouvi reclamações já que, por exemplo, se você é um profissional autônomo, você paga uma inscrição do teu conselho, né? Se você for abrir um estúdio como pessoa jurídica, você vai pagar 2 inscrições. Aí você tem que avaliar quanto ao seu faturamento, se vale a pena, por exemplo, você pagar aquela folha ali, que do autônomo 20%, né, de INSS, de contribuição, ou você abrir uma empresa, tributar em 6% pelo Simples Nacional até 4.800.000 por ano, daí você tem que avaliar se vale a pena pagar os 6% e retirar um prolabore tributando 11%, né, que é o prolabore, você tributa 11% do INSS, ou compensa você, por exemplo, faturar 100 mil no mês e tributar 20% disso, né? Show de bola. Calma aí que o professor Fausto, deixa eu ligar aqui. Pode falar agora, professor. Posso fazer uma pergunta? Achei bem colocado esse início da nossa conversa, porque, assim, boa parte dos profissionais, infelizmente, que eu tenho conhecimento, trabalha numa certa informalidade, né? E não entendem ou não compreendem de uma forma clara quais seriam as repercussões aí, vamos dizer, contábeis ou tributárias ou fiscais sobre essa atuação. Eu acho que valeria a pena uma explanação sua, Leonardo, no critério do seguinte, porque até onde eu tenho conhecimento, você tem mais propriedade para falar sobre isso, qual seria a diferença de você atuar como CPF ou como você atuar como CNPJ?
até onde eu tenho conhecimento, assim, a vantagem de você abrir o CNPJ é justamente em cima da tributação. Se o profissional for efetivamente, e é isso que eu chamo a atenção aqui na primeira fala, que a Receita Federal cada vez mais está começando a ter controles que a sonegação vai ficar cada vez mais difícil. Então, assim, num primeiro momento, eu acho que abrindo talvez um CNPJ, a momento em que ele tem uma certa maturidade para atuar como personal, possa ser muito mais construtivo para ele do que ele continuar cobrando ou recebendo dos seus alunos na sua própria conta corrente, porque amanhã ou depois os alunos vão declarar isso de uma forma ou outra no imposto de renda, daqui a pouco a Receita vem para cima do personal, cadê a sua renda, né? O que você acha disso, essa questão? Seria mais vantajoso CPF ou CNPJ? E quais são aí os benefícios de cada um ou do outro? Então, quando a gente fala nessa comparação aí, a gente volta um pouquinho ali, né? O CNPJ e o CPF, qual que é a diferença deles? Um profissional que ele trabalha só com CPF, ele vai trabalhar como autônomo ou profissional liberal. O profissional liberal, ele tem a mesma maleabilidade de horário, de trabalhar como um autônomo, né? Tanto o liberal quanto o autônomo quanto o CNPJ, você vai ter essa maleabilidade porque você vai ser dono da sua força de trabalho, né? Você não vai ter que ficar controlando o horário como um CLT. Essa é uma das vantagens desses três segmentos, né? E quando a gente fala da parte financeira, a principal desvantagem financeira do profissional autônomo para um CNPJ, um PJ, né, é exatamente essa questão da carga tributária que recai sobre o autônomo. Infelizmente, um profissional autônomo ele tem uma carga maior, não é igual, claro, isso a gente tem que avaliar dentro de um contexto de faturamento dele, né? Pode ser que, dependendo do valor do faturamento mensal dele, valha mais a pena ele se manter como autônomo. Mas passa a um momento ali que já não vale a pena mais, porque quando ele trabalha como PJ, ele vai retirar um prolabore, ele vai tributar em cima desse prolabore uma pequena parte, né? Vai ser menos que 20% do profissional autônomo, vai ser 11% sobre o prolabore, e toda a questão que ele tiver de distribuição de lucro. Por exemplo, vamos dizer aqui que um profissional hoje esteja faturando 100 mil reais. Se ele for como autônomo, ele vai ter que tributar 20% da renda dele para pagar para o INSS e vai ter que pagar mais ainda os 5% de ISS, porque o profissional autônomo é calculado ali sobre recibos individuais, né, de cada cliente que ele está pagando. Um profissional que trabalha como PJ, ele vai tirar um prolabore, por exemplo, de 2 mil reais, um valor mais alto assim do que um salário mínimo. Ele vai tributar 11% disso, vai tributar o faturamento dele de 100 mil em 6%, e toda a parcela restante do lucro dele, que ele distribuir, vai ser isenta de imposto de renda e vai ser isenta de outras tributações também, porque isso já é tributado no Simples, né? Tanto IPI, IPI não, ICMS, ISS, PIS e COFINS, tudo vai estar no Simples Nacional dentro dos 6%, o IRPJ e CSLL também. Então, toda a parcela restante, deduzidos os impostos e as despesas que ele tiver, como PJ, vai ser distribuição de lucros e não vai incidir nenhum imposto, né? Então, cabe avaliar. Às vezes, um profissional que está recebendo um pouco menos, vale a pena ele trabalhar ali como autônomo também. Mas daí tem que fazer uma avaliação ponderada ali de cada cenário que ele se encontra. Sensacional. Isso vem ajudar muito, né? Acho que esses primeiros 20 minutos com essa interação já esclareceu muitas dúvidas, né, que acontecem, né? Até como o professor Fausto ele comentou, dentro da formação, né, da educação física, acredito que outras áreas da saúde a gente não tem essa informação e que é de extrema importância, né?
Vou aproveitar aqui, vou dar uma boa noite para a Ângela. Ângela fiel, toda semana está conosco aí. Então, uma boa noite, Ângela. E aproveito agora, passar a palavra para o... Opa, deixa eu abrir aqui. Pode falar, então, Léo. Tem que liberar o microfone que não... Aí, agora sim. Eu ia falar aqui, né, que o profissional autônomo também, ele não vai ter, como ele vai contribuir ali por fora, ele não vai ter também aqueles benefícios e segurança que um profissional PJ que tira um prolabore vai ter, né? Então, por exemplo, se ele ficou 2 meses sem trabalhar, por um acidente de trabalho, alguma coisa assim, ele vai ter ali uma segurança previdenciária que vai cobrir esse período ali que ele não vai ter para estar trabalhando. Correto. Quer falar alguma coisa, Luciano? Quero. O MEI, eu acho que tem feito muita falta, né, para os personal trainers, particularmente. Tinha muitos personal trainers que tinham o MEI. Eu não sei o motivo que extinguiram o MEI, né, o Leonardo pode me ajudar, mas você tinha uma tributação todo mês fixa, né? E como o personal trainer é muito sazonal, né? Às vezes você está ali com 10, 12 alunos, tem épocas que você está com menos, 2, 3. Então é difícil um personal trainer se programar assim nas suas finanças. Eu, por exemplo, eu declaro meu imposto de renda pelo CPF, né? Então eu pago lá os 27,5%, né? Desconta dentista, plano de saúde, previdência, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que eu estou pagando muito imposto de renda. Não que eu esteja ganhando milhões, mas é um imposto que o MEI, você pagaria menos, né? E, se eu não me engano, era um valor que para você se enquadrar no MEI, você tinha que receber até 60 mil reais por ano. Leonardo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas você tinha ali um certo controle nas suas finanças, né? E o que ele aconselha, assim, por exemplo, no meu caso, né? Eu não tenho CNPJ, eu declaro imposto de renda pelo CPF, né? Aquela tributação de 27,5%, e desconto de algumas coisas que o imposto de renda ele me garante um desconto, assim, por dentista, plano de saúde e tal. Mas o que poderia melhorar, assim? Será que eu teria que fazer uma empresa como autônomo? Seria viável isso? Né? No caso, muitos personal trainers têm o alvará de autônomo aqui pela Prefeitura Municipal de Curitiba, mas é um alvará que não tem um retorno, né? Algumas academias pedem esse alvará de autônomo justamente para você não ter um vínculo trabalhista, né? Eu entendo o lado dos empresários, mas você paga ali um valor anual e você não tem um retorno nenhum desse alvará de autônomo. O MEI, eu já ouvi muitos deputados federais, acho que tem que ter uma iniciativa do governo federal, do executivo, né, para voltar a ser. Eu vi alguns deputados que estavam, entre aspas, lutando sobre isso, que o MEI foi extinguido em 2019, né, para voltar em 2020, mas, né, até agora ficou só naquela conversa política. Talvez o ano que vem, próximas às eleições, apareça mais alguns aí no sentido de reaver esse MEI, que, ao meu ver, faz muita falta, no caso, para os personal trainers autônomos. Nesse sentido do MEI aí, a partir de 2018 foram extintas diversas atividades do regime MEI, né? Entre elas foi a atividade de personal trainer, tendo em vista a regulamentação do Conselho de Classe. Até 2017, contabilidade, nutrição, todas essas atividades que têm registro no Conselho, elas eram liberadas no MEI e foram extintas em 2018. Isso foi por uma lei também, né, que retirou.
justamente para alavancar essas empresas, né, fazer o crescimento e, infelizmente, acabou aí aumentando a carga tributária das empresas, de muitas empresas que eram mês, atualmente agora aumentou a carga tributária dela, né? Então, de 50, 60 reais que eram pagos, agora tem que tributar em 6%. Então, se você faturasse ali 80 mil, que é o limite do MEI atual, 81 mil. Tá, 81 mil não tá 60 mais. Se você faturar, então, 81 mil, você vai tributar isso em 6%, não vai pagar 50 reais mais, né? E isso tem sido uma dificuldade, principalmente para aqueles que já estavam acostumados com o MEI, né? Quem estava no MEI e teve que fazer a transição aí foi uma transição desafiadora, muitos até desistiram desse regime porque foram para autônomo de novo porque acharam que não valia mais a pena. Na questão aí que você me disse do imposto de renda, é um outro ponto muito importante que a gente tem que destacar aqui, que é o imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica e imposto de renda do MEI. No MEI, se você estiver trabalhando como MEI, aí eu mesmo fui lá, abri meu MEI, estou pagando um imposto mensal e fazendo a declaração anual por conta. Beleza. Vai chegar no final do ano, você vai ter que declarar a tua renda do MEI como pessoa física. Então, se você faturou em 2019, por exemplo, 80 mil, que é quase o limite, e você vai declarar isso como pessoa física, você vai tributar sobre os 80 mil o valor do teu imposto de renda que você pagar da pessoa física. Porque no MEI não existe, naqueles 50, 60 reais do MEI, não existe o IRPJ lá e nem o IRPF. Tanto o imposto de renda da pessoa física quanto da jurídica não estão enquadrados dentro daqueles 50 reais do MEI. Então, chega no outro ano, você tem que declarar aquele valor como um todo perante o fisco para ser tributado. Aí que está a diferença. Se o MEI tem uma assessoria contábil, tem um contador que vai fazer a demonstração contábil dele, né? E fazer a escrituração mensal, ele vai tributar somente a parte que ele tirou como prolabore. Tá? Se, por exemplo, o MEI hoje ele paga prolabore sobre um salário mínimo. Então, a gente declara um salário mínimo de prolabore durante todo o ano. A diferença a gente faz como distribuição de lucros. Distribuição de lucros, assim como uma pessoa jurídica, também não incide imposto de renda. Então, vale a pena, até para o MEI mesmo, ter uma consultoria, uma assessoria contábil, para estar ajudando ele nessa declaração de imposto de renda no final do ano, né? Ele não tendo controle financeiro, fluxo de caixa, uma assessoria de um contador, o governo entende que ele é uma empresa do lucro presumido. Então, 32% daquele lucro que ele teve, se for serviço, né, se for comércio, é menos ainda, fica isento de imposto de renda. O restante desse lucro que ele obter vai ser tributado. Quando a gente fala agora de uma pessoa jurídica, você, por exemplo, decidiu que vai abrir uma pessoa jurídica a partir de agora. A partir do momento que sai da pessoa jurídica, você vai fazer teu prolabore também. Você pode fazer um prolabore ali, dependendo do salário de contribuição que você quer receber depois, né, para garantir a tua aposentadoria. Você coloca um prolabore equivalente a isso, contribui ali com o teu INSS, o IR, dependendo do valor ali, vai ser impossível de fugir, né? Você vai ter que tirar o IR na fonte ali. E fora o prolabore, todo o restante do lucro, você não vai declarar como imposto de renda. Você vai declarar ele, só que não como rendimentos tributáveis, né? Você vai declarar ele na parte de rendimentos isentos, porque é distribuição de lucro da pessoa jurídica. Claro, você tem que deixar um caixa também na sua pessoa jurídica, você não vai retirar todo o lucro, porque afinal de contas são entidades distintas, né? A pessoa física e a pessoa jurídica ali são duas coisas separadas, isso é importante também que o profissional tenha em mente, né? Para não misturar a sua renda com a empresa. Muitas vezes você gasta mais do que o teu prolabore, né? Mais do que a tua empresa garante ali para você de lucro e acaba no final do ano se comprometendo ali.
mas essa parte de distribuição de lucro é uma coisa que faz muita diferença mesmo para o imposto de renda. Perfeito. A tua fala bem esclarecedora, e a quantidade de ISS, IR, não sei o quê, como atuação a gente vende o nosso serviço, né, de personal trainer para cuidar da saúde das pessoas. Acho que as pessoas, né, os profissionais que atuam nessa área precisam ter uma assessoria, né, uma consultoria contábil para cuidar da saúde financeira. O que você acha, Fausto? Interessante. É isso que eu ia falar, interessante, né? Na questão de que, né, eu fazendo as minhas pesquisas pro primeiro e pro segundo livro, eu encontrei alguns casos bem interessantes, né, na questão do contador, né? Muitos aqui podem estar pensando ali na questão da contratação do contador, né, enquanto personal, mas eu vi uma parceria de simbiose no qual o contador dava assessoria técnica ao personal e o personal, por sua vez, passava o treinamento para o contador, né? Foi um caso aí bem emblemático que eu acompanhei nas minhas pesquisas. Ó, a sugestão, Luciano, ver se de repente algum bom contador por aí pode te dar uma assessoria, né? Você prescreve o treino e ele faz seu imposto de renda, e tá tudo certo, né? Esse foi um ponto. E outro ponto também que eu achei bem interessante, né, nesses levantamentos que eu fiz, né, para escrever o segundo livro, que é o seguinte: siga o dinheiro, né? Aonde tem contador, costuma ter dinheiro. Então, um rapaz aqui em Brasília usou a seguinte estratégia: ele chegou num contador, tentou identificar quais eram ali os clientes mais abastados, né? Para ter uma informação privilegiada financeira, e aí depois ele partiu para a captação daqueles clientes e daquela carteira do contador, né? Então aí fica aí a dica como empreendedor, né, de que de repente uma parceria com o contador pode abrir boas portas para você aí, principalmente lá com o gerente do banco, né, ou com novos clientes. Agora, assim, nesses novos pontos que nós estamos conversando aqui, uma parte era o que era o mercado tradicional, né, que a coisa estava fluindo. Agora, o que eu estou entendendo também, que está bem diferente do que era o comum antes, o pessoal avançou bem para a questão das empresas na web, lojas virtuais, né? Já é comum personal trainers abrirem sites, né? Com soluções, com plataformas de treinamento, mas ali dentro, acoplado naquele site, acoplado uma loja virtual com todas as opções de pagamento, cartão de crédito, transferência, boleto, né? Esse tipo de realidade. Só que assim, não sei, eu gostaria de perguntar para você essa questão, se hoje essa questão de nós irmos para a internet, abrimos, vamos dizer assim, lojas virtuais, eu acredito que possa ter alguma diferença, principalmente na questão da tributação para a web, né? Montando aí uma prestação de serviço via. E outra coisa também que eu achei bem interessante nessas soluções, e eu gostaria de uma opinião sua, por exemplo, tem a questão lá do PagSeguro, essas plataformas que você acaba intermediando o pagamento, elas estão vindo agora com uma nova opção, porque antes era o seguinte: eu recebia por elas, depois elas transferiam para sua conta corrente, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Só que agora elas estão disponibilizando a transferência do saldo que você tem para o cartão de crédito. E eu já vi soluções também com cartão de crédito internacional, né? Então ali você pega os seus honorários e recebe essa parte do cartão. O que você tem para me dizer a esse respeito aí? A tributação é diferente? Essa questão do uso do cartão de crédito é positiva, não é? O que você poderia complementar para nós? Olha, infelizmente ainda não tem muito incentivo, né, ao e-commerce no Brasil. A tributação do comércio no e-commerce, ela mantém-se da mesma forma que um comércio tradicional. Você vai estar gerando ali uma prestação de serviço ou uma venda de um produto, né, e vai estar tributando, se você for no Simples, vai estar tributando ali com alíquotas menores e melhores, né, ou nem sempre, né, dependendo do teu limite ali, do teu faturamento anual, pode ser que nem compense mais você ficar no Simples Nacional, né? Já vi diversos casos que foi necessário sair do Simples Nacional porque estava pagando muito mais imposto. Tá aí mais uma motivação aí para ter uma assessoria, uma consultoria contábil, né?
Porque se você chegar no final do ano lá, você vê que está pagando 20 mil de imposto do Simples Nacional, isso aí está um pouco alto, né? Então você pode ver formas ali de realizar um planejamento tributário e muitas vezes pagar menos. Uma outra coisa que, só voltando ali no assunto em relação à empresa, né? Só um pontinho aqui, é que a gente tem que estar alinhado, principalmente no início dessa caminhada como PJ, você tem que avaliar firmemente para se manter no Simples. Porque se você for para um lucro presumido, por exemplo, você já vai estar tributando também muito mais a tua folha de salário. Você vai estar tributando, além do que você desconta do seu prolabore, você vai pagar 20% sobre o seu prolabore pela parte da empresa. Então, se você considerar isso, tem que se manter no Simples por causa da folha ali. E continuando aqui na seção de e-commerce, né? Eu acredito que logo teremos aí novidades nesse sentido, porque isso tende a crescer, tende a ser um padrão no futuro, e o governo com certeza vai estar investindo nesse modelo, né? A gente já vê aí, principalmente em varejista, que eles conseguem um preço muito melhor, mas grande parte desse valor que eles conseguem não é por causa da carga tributária. Na verdade, é por causa da equipe que vai ficando cada vez mais enxuta, né? Então, se você precisava ali de 20 caixas na sua empresa, agora você precisa apenas de uma pessoa ali que controle o seu e-commerce. Não precisa de 20 pessoas trabalhando em 20 caixas com uma fila enorme. Então, isso vem também facilitando ali o menor preço dentro do e-commerce, né? Não é necessariamente a carga tributária, pois ela está se mantendo aí, independente da forma que você trabalha. Essa questão do e-commerce, ela é bem pragmática mesmo, porque o que acontece, né? Você monta a tua estrutura de loja virtual, e a tua operação ela fica muito mais enxuta e objetiva, e aí não depende de mão de obra, né? O que isso, né, faz né, dentro desse sistema? Só para ter uma ideia, o que essa operação ela acaba se tornando mais onerosa é a logística. O produto final, o custo operacional, ele corresponde em torno de 54% a 56% do valor final de venda do produto final. Vou colocar aqui, ó. A Isabela mandou boa noite. E a gente tem uma pergunta da Ângela. Então, a Ângela está perguntando aí, se for abrir, né, de início um estúdio, por exemplo, na garagem de casa, devo começar como autônoma ou pessoa jurídica? Ou faço de acordo com a quantidade de alunos atendidos e renda mensal? Então, respondendo a pergunta da Ângela, né? No início, tem que ser bem avaliado, né? Toda a tua renda, todo o teu faturamento no mês. E você teria que contar com a assessoria de um contador ou de alguém aí que trabalhe nessa área tributária, na área financeira, para que possa estar te auxiliando nesse início de caminhada. Então, você vai ter uma noção ali do que você vai escolher dependendo da sua renda, né? Se você perceber na análise que você vai fazer ali que compensa mais um ou outro, é essa forma que eu tenho para passar para você avaliar, né? Eu posso falar aqui que a pessoa jurídica, ela tende a ser mais vantajosa no decorrer do tempo do que um autônomo, né? Pelos inúmeros pontos que foram comentados já, né? Que é ali a baixa carga tributária em comparação ao autônomo, a questão ali de benefícios previdenciários, estabilidade e garantias, e a parte ali que você vai ter uma
uma grande parte do seu imposto de renda vai ser abatida em distribuição de lucros, tá? Então, cabe avaliar bem o cenário que você se encontra aí para trazer uma resposta mais objetiva. Mas a pessoa jurídica ali tende a ser mais vantajosa no longo prazo. Às vezes você vai pagar, igual eu falei, né, tem que pagar ali R$700 de taxa da pessoa física e R$700 de taxa da pessoa jurídica para o conselho. Mas se você comparar que no final do ano, lá por março, abril, você vai declarar seu imposto de renda e você vai pagar 1.000, 2.000 de imposto, já está valendo a pena você fazer a transição para a pessoa jurídica ali e pagar R$700 a mais, do que vai valer mais a pena do que o imposto que você vai pagar só na declaração de ajuste, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Leonardo, um exemplo prático, para a gente analisar em termos de personal trainer, se compensa, por exemplo, 2 personal trainers, cada um tem um rendimento anual em média de 72 mil. Digamos que uma média mensal é de 6 mil, que eu acho que é uma média de um personal trainer. Vale a pena esse profissional que anualmente tem um rendimento de 72 mil continuar como autônomo, né, declarar pelo CPF, ou ele é mais vantajoso ele se juntar a um outro personal trainer e abrir uma microempresa simples, por exemplo? Entendi. Esse outro personal trainer, ele teria uma renda também equivalente ou você dividiria a renda com ele? Tá mutado o microfone ainda. Não tá Isso. ouvindo. Seria um mesmo profissional, né, com o mesmo valor de, em média, 6 mil por mês, né, que por ano daria 72 mil. Então, seriam 2 profissionais, cada um tendo, em média, um rendimento anual de 72 mil. Seria vantajoso eles continuarem de forma unilateral, com o CPF, com o autônomo, ou eles, de repente, pensarem numa junção e abrir uma microempresa simples ou algo similar? Uhum. Nesse cenário aí que você abordou agora, eu acredito que uma microempresa do Simples seria muito mais vantajoso para os dois, né? Justamente por causa aí da tributação do imposto de renda, que ela vem em cima da gente mesmo, sem dó. Então, justamente por causa disso, se vocês forem pagar parcelas de autônomos, os dois, vocês vão estar tributando ali sobre um valor de 72 mais 72, né? Então, você vai estar pagando a mesma coisa que você vai pagar ali de carga tributária, vai despender com a carga tributária, ele vai estar despendendo. Se você levar para o lado de uma empresa simples, onde você vai ter 6% de tributação em cima do seu lucro, né, do seu faturamento total, você vai estar com 6%, porque você não vai, com esse faturamento anual, você não vai estourar o limite da primeira faixa, que é 180 mil, então você vai manter ali nos 6%, e vocês podem tirar, com certeza, um prolabore, dependendo da necessidade, vocês podem tirar um prolabore maior, um prolabore menor, isso vai depender do que vocês querem garantir de aposentadoria no futuro, né, e também do seu gasto mensal ali, né, se você precisar de 6, 7 mil de gasto mensal, você não pode tirar, por exemplo, um prolabore de R$1.045, que é o salário mínimo hoje, e distribuir toda a parcela de lucro mensalmente, né? A parcela de lucro que você tiver, você vai distribuindo periodicamente, né? Mensalmente não é o ideal. Então, o que acontece muitas vezes é a pessoa ir gastando com a própria conta da empresa coisas pessoais, misturando as suas contas ali, misturando as suas pessoas, né? E acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. Mas se você tiver um prolabore bacana e manter ali uma distribuição de lucro periódica,
e chegar no final do ano e você declarar o imposto de renda, por exemplo, você vai ver uma diferença considerável do que você está tributando 72 mil no imposto de renda. E sem contar que sobre a tua parcela de Prolabore, você ainda tem o direito de descontar dependente, descontar plano de saúde, etc. Então, tudo isso vai demonstrar um imposto bem menor no final do ano. Quer dar continuidade, Luciano? Não, obrigado, esclareceu bem aí. Então, acho que os personal trainers têm que pensar em fazer essa junção, né? Quem declara como imposto de renda pelo CPF, então é mais vantajoso, de repente, fazer uma fusão de 2 personal trainers e abrir uma microempresa simples. É isso, Leonardo? Seria a microempresa simples, seria o que mais se encaixava nessa situação? Realmente, ao meu ver, compensaria bem mais a empresa simples, né? Até porque uma empresa simples com 2 sócios, provavelmente a taxa que é o que mais... Estou falando da taxa porque foi um comentário ali que o pessoal reclamou mesmo na última live, disseram que o problema é a taxa do conselho. Mas 2 profissionais ali você vai pagar, provavelmente vai pagar uma taxa, né? Porque normalmente até 5 profissionais você paga uma taxa, então você vai pagar R$700 da sua taxa, eu acredito que seja isso para vocês, que foi o que comentaram, né? E mais R$700, por exemplo, da pessoa jurídica. Só que se você, por exemplo, for tributar depois o imposto de renda, você vai ver que vai passar disso, né? Vai ser muito mais que isso. E se você ter um imposto de renda distribuído como lucro, fica uma parcela isenta. Sobre o conselho, muitos profissionais pagam em duplicidade essa taxa, né? Pagam pessoa jurídica e pessoa física. Ao meu ver, deveriam pagar uma taxa única, né? Se é um profissional que tem um estúdio, por exemplo, deveria pagar uma taxa. Eu não sei se é só para mim que tá cortando a voz dele. Será que é só para mim? Oi, melhorou? Porque tá funcionando. Eu acho que é para mim que tá cortando a tua também, Léo. Deixa eu ver aqui se... O pessoal reclama bastante dessa taxa. Vou entrar de volta aqui. Tá ouvindo? Vamos esperar ele entrar de novo, então. Mas eu ouço bastante reclamações, por exemplo, de profissionais que têm um estúdio e atuam no estúdio e pagam uma taxa de pessoa jurídica e de pessoa física. Né? Eu acredito que seria mais justo se o profissional tem um estúdio e trabalha no estúdio, ele pagar uma taxa única. Né? Talvez a taxa mais alta, que é a pessoa jurídica. Né? Ao meu ver, seria mais justo. Então, eu acho que é essa a reclamação que ele citou aí dos profissionais que reclamam muito dessa taxa ao conselho. E eu acredito que para voltar ao MEI, o conselho tem que brigar mais por isso, seja o CONFEF, que é um Conselho Nacional de Educação Física, ou os conselhos regionais, né? Porque o MEI realmente está fazendo falta aí para os profissionais de educação física. E o conselho tem essa preliminar juridicamente, politicamente, de brigar por isso, junto com o Poder Legislativo, né, para retomar esse MEI para os personal trainers, que para alguns é uma boa opção de tributação, né? Eu acredito, assim, que, ao meu ver, por exemplo, né, pode ser que os conselhos também estejam achando vantajosa essa mudança, porque daí eles arrecadam mais uma taxa da pessoa jurídica, uma sociedade limitada, empresária limitada, né, ou uma Eireli. Dentro do MEI, eu agora não me recordo, mas eu acredito que você pagava só a tua taxa de pessoa física mesmo, não tinha uma segunda taxa. Então, acredito que às vezes até o próprio conselho possa ter requerido isso, e às vezes até partiu deles, não tenho certeza agora, mas pode ser, porque todas as profissões com conselho de classe, como eu falei, foram extintas do MEI. Então, tanto educador físico, nutricionista, médico, advogado, contador, todas elas foram
foram excluídas do regime MEI. Vou fazer uma pergunta com relação ao custo. Qual que é o custo médio, né, para operacionalizar o contratar, seja por assessoria, consultoria? Se quiser falar em números exatos, fique à vontade, eu falo uma média praticada no mercado. Olha, uma assessoria contábil é difícil de falar um valor fechado, né? Porque a gente avalia muito o perfil do cliente. Então, por exemplo, você é um profissional hoje que abriu uma empresa e tem um faturamento ali de 100 mil e não tem nenhum empregado, não tem nenhum funcionário. Tá? Então, a gente avalia, por exemplo, isso aí. Então, eu não vou cobrar de você um valor maior do que alguém que fature 50 mil e tenha, por exemplo, 2 funcionários. Principalmente essa parte de folha, de pagamento, de funcionário, é o que varia bastante o nosso serviço, né? Então, uma pessoa que às vezes tem um faturamento de 100, 200 mil, pode ter um serviço ali um pouco mais barato do que uma pessoa com 50 mil com 2 funcionários. Então, isso vai variar muito ali da sua situação como empresa e do teu perfil da pessoa jurídica mesmo, né? Então, é difícil falar assim um valor exato, mas por causa disso aí mesmo, a gente avalia bem faturamento, notas fiscais, quantidade ali de funcionários, né? Porque e principalmente o regime tributário, né? O regime tributário é uma coisa que varia muito quando a gente avalia a empresa, né? O regime tributário simplificado do Simples Nacional ali é um regime que, às vezes, uma empresa que fature 100 mil no lucro real, não dá, uma empresa que fature 100 mil no Simples Nacional não dá o mesmo trabalho que uma empresa que fature 100 mil no lucro real, né? Então, o lucro real ele tem um trabalho muito maior dentro da contabilidade, né? Tanto o lucro real quanto o presumido. Normalmente as do Simples Nacional, digamos que uma empresa do Simples Nacional ali sem nenhum funcionário, eu acredito ali que parte de uns 300, 350 reais a base, né? Não é tão caro, né, pensando em todo o trabalho que vai dar para ter essa orientação. O que você acha, Antônio? Eu acho que segunda-feira eu passo no local onde o Leonardo trabalha para eu fazer uma consultoria com ele, porque meu contador não me explicou. Desculpe falar um palavrão aqui, mas não me explicou merda nenhuma comparado com o que o Leonardo me explicou nessa live de 1 hora, né? Tanto que eu fiz um autônomo porque eu tive que correr atrás de tudo sozinho, né? Não tive auxílio de contador nenhum, né? Então, segunda-feira eu tô passando aí, beleza, Leonardo? Vou deixar marcado aqui já, então. Segunda-feira, Valeu. Antônio. E assim, o que nosso interesse mesmo é justamente, né, fazer essa parte, auxiliar mesmo e ver a melhor forma de nossos clientes ir adiante, né? Não é, às vezes o contador fala assim, eu já tenho muito trabalho para fazer, já não sei o quê, mas a nossa ideia é justamente essa, né? Porque se a gente não ensinar o nosso cliente por onde ele vai andar ali, a gente acaba, às vezes, perdendo o cliente no meio do caminho, não porque o nosso serviço foi mal feito ou alguma coisa assim, mas às vezes o próprio cliente acaba ali tendo dificuldade financeira, dificuldade de se manter mesmo e a gente acaba perdendo por causa disso, né? Porque justamente não foi dar aquela assessoria, aquele empurrão para ele, né? Há pouco, semana passada, eu tive uma conversa de quase 1 hora não era nem cliente, foi uma conversa igual a nossa aqui mesmo. Quando eu orientei, ele falou assim, cara, contador mesmo, eu já tinha conversado com 2, 3 contadores, nenhum tinha passado mesmo essa posição para você. E eu acredito que isso sim faz a diferença, né? Porque
muitas vezes, até dentro do Simples Nacional mesmo, principalmente na nossa área de serviço, a gente tem ali alíquotas diferentes, tem uma variação de imposto dentro do próprio Simples Nacional. Então, essa parte de avaliação mesmo, planejamento tributário e tudo é muito importante desde o início, né, para que a gente se encaminhe ali e siga a direção do sucesso. Leonardo, faça um convênio aí com os personal trainers, seja uma consultoria ou seja um trabalho mensal, porque eu vejo que muitos personal trainers, às vezes, como o professor Fausto falou, estão ali não declarando imposto de renda por não saber um caminho a tomar, por não ter uma opção a tomar. E daí isso lá na frente pode fazer falta, por exemplo, um financiamento de imóvel, o financiamento de um carro, né, o imposto de renda pode fazer falta. Então fica uma sugestão aí, fazer um convênio aí com o pessoal, com os colegas aí, da forma que você achar melhor, ou seja, por uma consultoria, às vezes até online, né, porque agora, né, essa pandemia aí, muita gente tem feito o atendimento online, porque nos esclarece muita coisa aí, né, obrigado aí pelos seus esclarecimentos aí. Sensacional mesmo. Você vê que o que nos falta, às vezes, é nos transformar ou profissionalizar a nossa atuação, né? Tecnicamente, a gente é muito bom, mas essa parte da gestão, de você ser a própria empresa, é isso que nos falta. E a proposta até desse projeto Personal Empreendedor é trazer um pouco isso, não é verdade, professor Fausto? Novos desafios aí pela frente. É interessante nessa nossa conversa, né, com profissionais com perfis diferentes, porque assim, vamos fazer uma analogia agora. Eu acompanhei durante um bom tempo um pessoal que trabalhava em cooperativa, né, principalmente os cirurgiões médicos ali, anestesistas. E aí houve todo um estudo contábil para ver a melhor forma deles atuarem, né? E isso também destaca uma prática que é pouco comum no nosso mercado. Nós estamos acostumados, a realidade, vamos dizer, majoritária, da contratação, pode ser até pessoa jurídica, num estúdio ou numa academia, mas com a pessoa física, né? Não é muito comum a contratação de CNPJ para CNPJ. E aí talvez possa ser um novo segmento para o pessoal avançar, né? Eu acho assim, em termos agora de orientações, eu acho que caberia também. O Sebrae tem umas áreas de suporte nesse critério, em que talvez um profissional poderia também buscar ali algumas orientações iniciais. Tem alguns cursos mínimos ou básicos também, que poderiam tentar, pelo menos, tampar um pouco dessa nossa lacuna na nossa formação, que realmente é um tema totalmente alienígena para boa parte dos profissionais, né? Agora, Leonardo, é o seguinte, nós estamos discutindo aqui há um bom tempo a questão do impacto da tecnologia. E eu tenho estudado bastante essa questão do como é que a tecnologia vai atuar em cima das profissões. Aí agora é o seguinte, eu tenho conhecimento de alguns aplicativos, como, por exemplo, o Conta Azul, né, que é talvez um dos mais comuns, né, que tem por aí. O que vocês acham? Assim, você acha também que a própria profissão de contador está ameaçada com a tecnologia, com o surgimento desses apps aí, tentando substituir os profissionais? Né? Então, assim, para fechar a minha fala, né, que realmente sua colaboração traz algo totalmente novo do que nós precisamos, mas o que você está achando aí dessa questão da tecnologia também para a contabilidade? Será que vai colocar tanto a nossa profissão como a de vocês em xeque? É o que eu gostaria de saber a sua opinião e obrigado pela colaboração aí. Primeiramente, agradecer também o comentário do professor Luciano ali. Com certeza a gente pode pensar em uma parceria aí, até já em contato aqui com o Léo ali, a gente já tem um contato ali, já dá para formalizar aí, quem sabe trabalhar com vocês também, aí a gente levar esse projeto aí para mais pessoas também. E então, senhor Fausto, a gente aqui, eu digo assim, a tecnologia ela vem para, na verdade,
a gente tem que usar ela para facilitar o nosso trabalho. A gente não pode deixar o nosso trabalho ser levado por ela. Então, eu digo, por exemplo, assim, esses aplicativos, essas formas de atuação, né, que estão trazendo Conta Azul mesmo, até a própria Contabilizei, que é uma grande empresa aí do setor contábil, né, ela também está trazendo custo extremamente baixo para as empresas, entre aspas, porque o faturamento, por exemplo, uma Contabilizei, você paga lá R$ 89,90 por mês, mas isso só com um faturamento de até 20 mil. Passou de 20 mil, já vai subindo e daqui a pouco você vê que está o mesmo preço ou até mais caro que uma contabilidade tradicional, né? Mas o que eu digo que vem para mudar mesmo é a gente trabalhar junto com essa tecnologia. E o diferencial mesmo, cada dia mais a gente vai ser provado a trazer um novo diferencial, trazer novas formas de trabalho, né? E realmente fazer uma contabilidade consultiva. Por exemplo, Contabilizei mesmo novamente. Se você for contratar um pacote lá da Contabilizei, por exemplo, esse pacote de R$ 89,90 até 300 e poucos reais, você não tem um contador dedicado para a sua empresa. São vários estagiários, eles têm alguns contadores lá dentro, mas a maior parte das pessoas são operadores de TI, gestor de software, e esses caras vão te atender durante o período que você estiver necessitando de algum suporte lá. E eu digo assim, que você ter uma contabilidade não tradicional, porque o tradicional já está caindo em desuso mesmo, realmente, contadores tradicionais que vêm naquela se mantendo, né, trabalhando como apenas um guarda-livros, como a gente costuma chamar, que ele se mantém ali somente escriturando imposto, não vai se manter no mercado realmente, porque o imposto, por exemplo, a minha guia de imposto é igual a tua guia de imposto. Então, isso não é um diferencial, né? Eu acredito que o diferencial mesmo seja essa contabilidade consultiva, esse apoio ao empresário, e ser mesmo, eu chamo os nossos clientes aqui de parceiros, na verdade, porque a gente é uma parceria, a gente busca, né, o crescimento do nosso cliente para que a gente possa crescer junto. Então, essa é a ideia de uma contabilidade diferenciada, uma contabilidade consultiva, um crescimento ali orgânico do cliente, né, e buscar realmente a tecnologia a nosso favor e não contra nós. Então, por exemplo, se você tiver a opção ali de usar um Conta Azul no teu escritório de contabilidade, você usa aquilo ali para te auxiliar, mas não deixa aquilo levar o teu trabalho embora, né? Então, por exemplo, a gente aqui tem um sistema já integrado que a gente oferece aos nossos clientes, né? Então, você emite nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, e tem ali uma parte financeira integrada também, né? Que é parecido com o Conta Azul, e a gente usa isso a favor do nosso trabalho aqui, tanto para facilitar nosso trabalho, quanto para ter informações mais relevantes para o nosso cliente, né? Eu acredito que realmente a tecnologia ela vem para nos ajudar e nós temos que saber usá-la da melhor forma. Sensacional, né? Poxa, acho que veio muito a agregar para o nosso projeto. Já passou de 1 hora de transmissão, né? Quero agradecer a tua participação, né? E pode ter certeza que todos os canais como personal trainer vão lhe procurar, não tenho dúvida disso, né? Tá aí, principalmente aqui em Curitiba, talvez a consultoria ela pode se estender até pelas áreas de Brasília, né, Fausto? E é isso aí. Deixo aqui o meu muito obrigado e passo agora na sequência Antônio, Fausto, Luciano e finaliza com o Léo. Quero agradecer ao Leonardo pelo convite e também ao Leonardo também por ter explanado sobre essa área que, como o Fausto falou, é uma área até um pouco alienígena, né? Particularmente, foi tanto ir ali que eu até me perdi, né? Então, mas muito obrigado. Segunda-feira eu tô aí com você, tá bom, Leonardo? E muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, valeu. Realmente é um tema inóspito, né, para nós.
E se não tomar cuidado, acho que o principal papel de um contador é diminuir o tamanho da mordida do leão, né? Então, se ele conseguir apenas te dar uma pequena beliscada, eu acho que já tá valendo significativamente. Realmente sempre um aprendizado, e é isso, né? Acho que como você colocou com bastante propriedade, eu acho que entra no campo da consultoria, mas entra no campo de um planejamento tributário, né? Um planejamento financeiro. E com isso, realmente, aquele dinheiro ali meio que limitado que nós temos, você deixando de pagar, na verdade, você está aumentando a quantidade de recursos que você vai poder aproveitar, né? Com isso, realmente, reforça qual é o papel específico de um contador para um profissional de educação física, para um personal trainer, né? Foi realmente aí um aprendizado, e obrigado a todos aí, e uma boa noite. Bacana, mais um bate-papo aí bem informativo. Obrigado, Leonardo, mais uma vez aí pelos esclarecimentos. E quem viu, viu, quem não viu, perdeu. E eu acho, como o professor Fausto fala, planejamento é tudo, né? Não só nos personal trainers, na profissão dos personal trainers, como em outras profissões aí. Obrigado aí, boa noite a todos e saúde a todos. Beleza, agradeço aí também ao Léo, a todos os professores aí pelo convite e pelo acompanhamento aqui. Agradeço também aí o professor Antônio, né? Fico te esperando na segunda-feira, então. Já vou até deixar anotado aqui para não perder o horário. E é isso aí, gente. Agradeço aí de coração mesmo o chamado aí para participar. Desejo também aí sucesso a todos vocês e que vocês possam também estar tomando as melhores decisões aí no seu negócio, na sua vida. Deus abençoe a todos. Boa noite aí. Amém. Obrigado e até a próxima. Até mais.